Saudações! Meu nome é Cristiano Marcel e na matéria de hoje vamos ver fatoração de expressões algébricas. Antes de começar a falar realmente o que é fatoração, eu vou utilizar um termo várias e várias vezes. E aí você tem que saber direitinho do que se trata esse termo. Então, preste atenção. Olha esse conjunto de pontos que eu coloco aqui. Coloco um determinado número de pontos. E aí eu falo para você, olha, eu quero que você repare bem nesse ponto. Talvez quando eu fale aqui e volte para você que está aí do outro lado da tela, você já tenha até se perdido qual ponto que ele falou. Seria bom, Cristiano, que você marcasse esse ponto. Me colocasse alguma coisa que eu pudesse ver esse ponto de longe. Isso que você está me pedindo é que eu coloque esse ponto em evidência. Eu acabei de pôr esse ponto em evidência. Eu evidenciei esse ponto. Ou seja, dentre todos esses pontos, esse está posto em evidência. Então, eu vou utilizar muito esse termo durante as nossas aulas que estão por vir, e aí você tem que saber o que é isso. Pôr em evidência é justamente colocar esse ponto ou esse termo, seja o que for, à parte, de maneira que você possa enxergá-lo melhor. Então, olhe para essa expressão, a primeira expressão do exemplo 1, onde eu temos aqui 2 vezes A mais 2 vezes B. Existe um termo nessa multiplicação e soma, né, 2 vezes A mais 2 vezes B, que aparece tanto nessa parcela como nessa parcela. Que termo é esse? Nesse exemplo, é fácil notar que é o 2. O 2 aparece muito nítido para todos nós. Então, eu vou pôr o 2 em evidência. Eu vou colocar o 2 à parte numa multiplicação, num produto. 2 vezes A mais 2 vezes B. Eu coloco 2 vezes A mais B. Esse 2 foi posto em evidência. Fatoramos a expressão. Então, o que é fatorar uma expressão algébrica? É você colocar um determinado termo em evidência, numa multiplicação, transformar aquilo num produto, colocando um dos termos em evidência. Vejamos o segundo exemplo para que possamos entender melhor. Eu tenho aqui 3 vezes x, mais 3 vezes y, mais 3 vezes c. Qual termo eu poria em evidência? Cristiano, eu tenho que pôr o termo em evidência, aquele que aparece nas 3 parcelas, na primeira, na segunda e na terceira. Isso. E qual é o termo? É o 3, pô. Coloquemos o 3 em evidência. Dentro dos parênteses, sobram os termos x, y e c. A bem da verdade, nós estamos fazendo o caminho contrário. Tínhamos isso aqui. Multiplicaríamos assim, 3 vezes x, mais 3 vezes y, mais 3 vezes c. Agora eu estou fazendo o processo contrário. Eu estou vindo na contramão. A vezes x mais b vezes x. Qual termo eu poderia pôr em evidência? Ou seja, qual termo aparece aqui e aqui, nessa parcela e também nessa parcela? É o A. Espera aí, calma. O A aparece nessa parcela, mas não aparece nessa parcela. É o B. O B aparece nessa parcela, mas não aparece nessa. É o x? Sim. X em evidência. Ficamos então com A mais B. Fácil. Esse aqui, Cristiano, agora não entendi, porque em todos os exemplos anteriores tínhamos um produto de 2 termos. Aqui eu tenho x vezes y, mas antes dele eu tenho x ao quadrado. E o x ao quadrado? X ao quadrado, vamos transformá-lo num produto. Veja. X ao quadrado, eu vou pôr uma seta aqui indicando x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Mais x vezes y. A fatoração, caro amigo, ainda não foi feita. Apenas arrumamos a expressão para agora procedermos de maneira efetiva. Olha, quem aparece aqui nessa parcela e nessa parcela? O x? O x. Quem põe em evidência? O x. Então, vamos lá? X.
Retirando esse x aqui do produto, sobram quais termos? X mais y. Expressão fatorada. E assim seguem todos os outros, né? É claro que daqui por diante vão aparecer expressões um pouco mais complicadas para serem fatoradas, sim. Mas primeiro, vamos com calma. Estamos aprendendo agora o conceito inicial para que depois possamos fazer fatorações mais bem trabalhadas. Vamos a outro exemplo? X ao cubo menos 2x ao quadrado. Veja. X ao cubo menos 2x ao quadrado. Esse x ao cubo, eu posso pôr x vezes x ao quadrado menos 2 vezes x ao quadrado. Ou seja, transformei o x ao cubo num produto de duas potências de mesma base. X vezes x ao quadrado. Certo? Qual termo aparece nos dois? X ao quadrado. E é esse termo que eu vou pôr em evidência. X ao quadrado vezes x menos 2. Expressão fatorada. Cristiano, mas eu tenho sempre, então, que fazer essa modificação x ao cubo em x vezes x ao quadrado e assim por diante? Na realidade, como o procedimento é o mesmo, pense sempre da seguinte forma. Coloque em evidência aquele termo que aparece em ambos, porém o que tem um menor expoente. Vamos comigo? Olha, 7, não vamos nos preocupar ainda com a parte numérica, o coeficiente de cada monômio. 7y elevado a 5 mais 14 vezes y elevado ao cubo. O y aparece nesse termo e nesse termo. Qual é o y, digamos assim, que tem o menor expoente? Y ao cubo. É ele que você vai pôr em evidência. 7y à quinta mais 14y ao cubo. O 7 divide tanto esse como esse aqui. Na realidade, ele é o maior número que divide esse e esse termo. Então, vamos pôr o 7 em evidência. Daí, vamos, y à quinta dividido por y ao cubo. Vamos fazer um rascunho aqui rapidinho? Y à quinta dividido por y ao cubo. Y à quinta... Vai ficar y elevado a 5 menos 3. Então, a partir de agora, façamos de cabeça, direto. 5 menos 3. 5 menos 3, y elevado ao quadrado. Sinal de mais, sinal de mais. 14 dividido por 7, 2. Agora, façamos nesse primeiro exemplo, né? Só nesse. Y ao cubo dividido por y ao cubo. Vamos fazer aqui mesmo. Y ao cubo dividido por y ao cubo. Y elevado a 3 menos 3, que é y elevado a 0, que é igual a 1. Mas, convenhamos, né? Y ao cubo dividido por y ao cubo é igual a 1. Não vamos pôr 2 vezes 1. Haja visto que 2 vezes 1 é igual a 2. Fatorada a expressão. Note que agora fica até mais fácil, mais tranquilo, como no exemplo 7. Veja o exemplo 7, acompanhe comigo. 4x à quarta vezes y à sexta menos 2x ao cubo y à oitava. Vamos para a parte numérica. Comecemos pela parte numérica. Qual o termo que divide tanto esse como esse? O 2, sim, o 2. Olhemos, temos o x aqui e o x aqui? Temos. Qual deles tem o menor expoente? X ao cubo. Vamos pôr x ao cubo em evidência. Y também, Cristiano, aparece nesse termo e nesse termo, nessa parcela e nessa parcela. Sim, qual o de menor expoente? Y elevado a sexta. Agora, dentro dos parênteses, vamos pôr o que falta, né? Vamos lá, ó. 4 dividido por 2, 2. X à quarta dividido por x ao cubo. Subtrai os expoentes. Ó. 4 menos 3, x elevado a 1. Não há necessidade de colocar esse 1. Deixamos apenas x. Y à sexta dividido pelo próprio y à sexta dá 1. 2 vezes x vezes 1, de novo, não há necessidade de colocar esse 1. Haja vista que o 1 é elemento neutro da multiplicação.
menos 2 dividido por 2, 1. De novo, não precisa colocar esse 1. Mas se quiser estar errado, claro que não. X ao cubo dividido pelo próprio x ao cubo, 1 de novo. Não precisa colocar esse 1. Y à oitava dividido por y à sexta dá y ao quadrado. Repetindo, quando o 1 apareceu aqui, quando eu digo que não há necessidade de colocar esse 1, é porque 1 vezes y ao quadrado é igual ao próprio y ao quadrado. Ou seja, é desnecessário colocar. Mas não está errado se você o puser, de maneira alguma. Tá certo? Mais 3 exemplos. Exemplo 8. 6a ao quadrado bc mais 12ab ao quadrado c mais 18abc ao cubo. Vamos lá? O 6 divide o próprio 6, claro. O 12 é divisível por 6 e o 18 é divisível por 6. Coloquemos o 6 em evidência. Deixa eu trocar de giz aqui. 6. E aqui temos ABC, ABC, ABC. Agora, é interessante que eu coloque aquele que tem um menor expoente, como falamos anteriormente. Vamos comigo. A ao quadrado, a elevado a 1, a elevado a 1. Vamos pôr o a elevado a 1 em evidência. Depois tiramos aquele 1, que não há necessidade de deixar aquele expoente ali, mas por enquanto vamos deixar assim. B elevado a 1, B elevado a 2, B elevado a 1. Menor expoente, B elevado a 1. C elevado a 1, C elevado a 1, C elevado ao cubo. Coloquemos aqui o C elevado a 1. Em evidência, põe aquele de menor expoente, não podemos esquecer. Vamos lá? 6 dividido por 6, 1. A ao quadrado dividido por A elevado a 1 dá o próprio A. B elevado a 1 dividido por B elevado a 1, 1. C elevado a 1 dividido por C elevado a 1, 1. Veja quanta coisa desnecessária aqui. 1 vezes A vezes 1 vezes 1 dá o próprio A. Então, basta que coloquemos apenas o valor A aqui. Na realidade, esse A elevado a 1, esse B elevado a 1, esse C elevado a 1, como já vimos, não precisa ser colocado. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. A elevado a 1 é igual a A. Certo? 12 dividido por 6, 2. Vou botar um 2 um pouco maior. A elevado a 1 por A dá 1. B elevado ao quadrado por B dá B. E C elevado a 1 por C dá 1. Não vamos colocá-lo naquele produto. O próximo e último, né, dessa expressão. 18 dividido por 6 dá 3. A elevado a 1 por A elevado a 1 dá 1. B elevado a 1 por B elevado a 1 dá 1. E C ao cubo por C dá C elevado ao quadrado. Está aí a expressão fatorada. Beleza? Terminando aqui, 3, pelo mesmo esquema. O 3 divide todos os termos, 3x ao quadrado, x ao cubo, menos 4x, mais 2. 3x à quinta, por 3x ao quadrado, de menor expoente, sobrou x ao cubo. X ao cubo por x ao quadrado, sobrou x, 12 por 3, 4. 6 por 3, 2, x ao quadrado por x ao quadrado. E, finalmente, colocamos aqui o A e o K em evidência. De menor expoente, K ao cubo, menos K mais 1. Então é isso. Ficamos por aqui, esse primeiro momento de fatoração. Outras aulas virão, coisas mais complicadas virão, mas se tornarão fáceis para você, eu tenho absoluta certeza. Um forte abraço.